sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, para a gente fechar essa sequência de vídeos, vamos falar um pouquinho dentro da sociologia sobre dominação e todos esses efeitos culturais da sociologia política. Bom, a gente precisa, terceiro ano, entender que a sociologia, assim como outras áreas do conhecimento, ela tem ramificações múltiplas. Então a sociologia, de uma maneira simples, de uma maneira geral, é esse estudo da sociedade, é esse estudo do meio e tentar entender essa relação entre os pares. Mas para isso eu preciso ter esse olhar, esse cuidado de entender que a sociologia ela também vai ter as suas ramificações, porque a base vão ser essas relações sociais, essas interações, esse relacionamento interpessoal para entender como que se dá essa dinâmica entre os pares, mas eu preciso saber que se eu quiser, assim como na filosofia, expandir o meu horizonte, expandir a minha condição de conhecimento, eu tenho que ter um cuidado, um olhar mais específico, um olhar mais direcionado. Então, como eu falei para vocês, a gente vai tratar um pouquinho dessa questão de dominação. Dominação, ela entra lá no campo da sociologia política, porque a gente precisa entender poder, política e dominação. A sociologia política, ela vem para nos mostrar que nós precisamos entender como que se dá essa relação em sociedade sobre o prisma político. Então a política, ela vem para nos mostrar como que se dá toda essa questão organizacional, toda essa questão burocrática no meio social. E se a gente vive em sociedade, a gente não pode esquecer que relações de poder, elas vão estar presentes, relações de dominação nesse prisma, elas podem ser vistas como uma consequência quase que natural, quase que sutil de se viver em sociedade, de ter toda essa burocracia, de ter toda essa organização política. Então, primeiro, o que é poder? Poder é simbologia, poder é quantidade. E dominação é medo, é coação, é imposição. Então, eu faço valer as minhas vontades de acordo com os recursos que me são disponíveis. Ou seja, então se eu preciso alcançar determinada expectativa, se eu preciso alcançar determinado mecanismo, determinado meio, eu vou usar dos recursos que me são disponíveis, eu vou usar do poder que eu tenho na minha mão para alcançar aquilo que eu desejo. É natural do ser humano. Se eu preciso concretizar, alcançar algo, eu vou usar dos recursos que estão à minha disposição. Aí que a gente tem que ter o cuidado, a gente faz a ressalva, que esse poder ele pode ser tanto benéfico quanto negativo, porque se eu uso desses recursos de maneira não ética, de maneira não cautelosa, eu estou infringindo o espaço do outro, eu estou infringindo com a ética. E a dominação, ela vem para agregar, compor essa questão do poder. É um dos recursos. Eu faço valer a minha vontade em relação ao outro, em relação a uma determinada circunstância, e o outro, como resposta a nível de coação de medo, vai fazer com que os meus recursos eles se sobressaiam em relação aos demais. E nessa conversa sobre dominação, a gente precisa entender que ela pode ocorrer de algumas formas distintas. A gente tem a dominação burocrática ou a dominação racional legal, que ela pode aparecer com essas duas terminologias, ok? E o que significa essa burocracia racional? É agir em consonância com a legislação, com as normativas daquele meio social naquele tempo específico. Então eu faço o que a legislação me determina, eu faço
o que é facultado ali, o que é permitido. Então, é esse poder decorrente do que é legítimo, do que é legal. Então, é um poder de um representante político, de um chefe de Estado. Ele tem aquele poder, ele pode agir daquela maneira porque tem uma legislação que o ampare, que o resguarde. Em um segundo momento, nós temos a chamada dominação tradicional. Essa dominação tradicional, ela está estruturada nos hábitos e costumes de uma determinada sociedade em um determinado tempo. É quase como se fosse a herança do patriarcado. As pessoas agem daquela maneira, elas obedecem àquela determinada circunstância porque é o comum, é o que se espera daquela situação. Então as pessoas, elas sabem que têm que seguir aquela determinação e elas simplesmente o fazem. Mas elas não sabem ou não sabem se há ou não uma normativa por detrás, isso vai ser indiferente, elas simplesmente vão fazer porque já é o que se espera, já é o comum naquele espaço, naquele ambiente, naquele tempo. E a outra dominação que surge para nós é a dominação carismática, ou seja, eu não vou ter uma legislação amparando, eu não vou ter um vínculo de crenças, de costume, de hábito. Como que se dá essa dominação carismática?